No programa de hoje eu vou conversar com uma das responsáveis pela primeira medalha olímpica do vôlei feminino. Foi um divisor de águas aquele bronze, não foi, Ana? O vôlei brasileiro ele tem, né, uma história, uma trajetória crescente, né? A partir da década de 80, a primeira Olimpíada, mas em 88 a gente ficou em sexto. Aí, em 92 ficamos em quarto, aí já tinha condição de subir no pódio. Tava mostrando para que aquela geração veio. E aí em 96 foi a consagração daquela geração, né? E aí rompemos, né? O pódio olímpico, né? É realmente uma construção, né? Não é, enfim, as coisas não vêm exatamente, não vêm do nada. Né, nós criamos ali, né, aquela foi a época de consolidar a escola brasileira de voleibol, né, a maneira do brasileiro jogar e ter bons resultados, né. A gente antes da Olimpíada de 96 a gente já tinha sido vice-campeãs mundiais. Uhum. Então, enfim, foi esse o caminho mesmo, né, e aí abriu as portas, né. Foi realmente um divisor de águas, que depois daquilo, depois das conquistas dessa geração, o Brasil se firmou como uma das seleções mais fortes do mundo e nunca mais a gente saiu. É isso aí, foi isso que aconteceu. A gente, enfim, trabalhamos muito, né? Evoluímos muito fisicamente, evoluímos tecnicamente e então a gente estabeleceu ali um padrão de jogo, né? A geração que veio depois, a bicampeã olímpica, ela traz isso, mas também melhorou muito a parte defensiva. Então, bloqueio e defesa, acho que foi o grande salto que essa geração deu e aí fortaleceu ainda mais a escola brasileira, né? E conseguiu resultados ainda melhores. Você acha que esse ano em casa, vindo de um bicampeonato olímpico, a pressão vai ser muito grande a ponto de atrapalhar o nosso favoritismo? Não, eu acho que assim, eu acho que jogar em casa é uma questão, né, a se aprender, a se lidar com, né, se está dando tudo certo é ótimo, né, agora se começa a dar errado, né, tem uma pressão, né, um elemento diferente ali de estar perdendo, né, diante da torcida, então isso pesa. Então eles têm que lidar com isso, né, mas eu acho que não existe favoritismo. Apesar do Brasil ser bicampeão olímpico, né, não existe favoritismo, né? Mas tem muita bagagem, tem muita qualidade, mas tem grandes adversários, né? Especialmente Rússia e Estados Unidos, eu acho que são o que o pessoal se preocupa mais. Na sua época, o grande adversário era Cuba? Na minha época era Cuba. Também tinha a Rússia, também tinha Estados Unidos, também tinha a China. Mas a gente vencia todos eles, só não venceu... O jogo contra as cubanas era quase uma batalha. Então nós vencemos né, o time de Cuba nos grandes campeonatos, né, no Mundial e Olimpíada. Grand Prix a gente ganhava deles, mas a Olimpíada não. Você foi uma jogadora que sempre se entregou muito dentro de quadra, era uma jogadora explosiva e tal. Jogando contra Cuba, o que era mais difícil? Era ver que do lado de lá também tinham tantas Anas Mosers que elas davam realmente o sangue, que nem você. Não, a gente tinha esse espírito, né, das duas equipes, né, de muita entrega, né? Então era realmente ali se dava tudo na quadra para defender o seu país e o seu trabalho, né? E a gente tinha, nós tínhamos assim, a gente precisou montar um esquema muito complexo, né, muito bem elaborado para poder fazer frente, porque fisicamente, né, o time de Cuba era superior, sempre foi superior. Elas batiam por cima do nosso bloqueio quando queriam, né? Então a gente tinha que jogar 120% e elas não podiam jogar 100%, né? Então era realmente bastante desgastante. A gente tinha toda uma preparação para cada jogo contra Cuba, porque tinha que dar tudo muito certo, a gente tinha que sacar muito bem, a gente tinha que não errar recepção e ataque e tentar, né, a melhor marcação de bloqueio e defesa possível para parar algumas bolas, né, e assim ir fazendo pontos, né? Então tinha toda uma estratégia para jogar contra elas, né, e que exigia bastante de todas nós, né? Pues ahí aproveché a decirle cosas. Y como Ana Moser me tocaba a mí y era más fuerte, pues aproveché, le decía cosas.
Y ella se enfadaba porque yo le decía cosas. Y alguna escupida también le eché. Sí. Como que foi o seu começo de carreira? Você começou a jogar vôlei muito cedo, né? Ainda criança. Eu comecei a fazer esporte com 7 anos, né? Mas eu fiz várias modalidades, né? A minha formação é multiesportiva. Mas vôlei eu sempre fiz, desde os 7 anos. E aí chegou lá com os 14 anos, aí eu deixei boa parte dos outros esportes, especialmente atletismo, que eu fazia no mesmo nível, assim, né? E disputava campeonatos brasileiros e tal. E aí eu larguei e continuei só com vôlei, e com 16 anos eu mudei para São Paulo, né? Já tinha ido para uma seleção brasileira de menores, ainda morando lá em Santa Catarina, e com 16 anos eu vim para São Paulo para jogar. Já teve que virar profissional. Tava começando o profissionalismo, né? Era bem o começo, tinham 3 equipes profissionais na época e eu vim para uma delas. E a sua família? Você muito novinha, 16 anos, vindo de Santa Catarina, vai morar em São Paulo, uma cidade grande, vai sozinha, vai para ser atleta, uma coisa relativamente nova. Teve apoio? Não teve total apoio, né? Na verdade, assim, foi uma decisão familiar, né? Porque até veio eu e a minha irmã, que ela também jogava. Ela jogou até a seleção brasileira juvenil. Então eu não vim tão sozinha, né? A gente viemos nós duas, né? As duas caipiras aqui para a cidade grande, literalmente. Numa equipe que tinha toda uma estrutura para cuidar disso, né? Para dar esse apoio. Enfim, de olho, né? Meus pais de olho o tempo inteiro, né? O esporte é muito forte na cultura do Sul, né? E a gente estava num nível de desempenho que, se continuasse lá, ia parar. Então a gente fez uma escolha, né? Na época, né? De tentar. Era uma coisa totalmente nova, né? De tentar uma carreira no esporte para seguir. Mas não uma carreira só para enfim, para ter um salário, né? Não só uma carreira financeira. A parte financeira viabilizava tudo isso, né? Mas de buscar ao máximo naquilo que a gente fazia aqui, né? Que naquela época era o esporte. Essa sua paixão pelo esporte te influenciou a ter a ideia de criar uma ONG voltada para o desenvolvimento de novos atletas, de levar o esporte para comunidades que não são atendidas? Toda a minha, né, motivação e inspiração para fazer o Instituto Esporte e Educação, que começou como projeto ainda quando eu jogava, foi por algumas questões. Primeiro, porque eu acredito que o esporte é um fator de desenvolvimento, e muito pela minha experiência, né, o que eu tive na minha vida, né? Então, eu aprendi a ser gente fazendo esporte. A ética, a superação, né, entender os processos, entender que tem que botar um tijolinho de cada vez, todo dia tem que botar um tijolinho, senão você não constrói nada, né? E essa confiança, né, de enfrentar os desafios e buscar as formas de superar. Então isso tudo eu tenho do esporte, e eu sempre acreditei que, né, como um fator importante de desenvolvimento para as pessoas, está presente na vida das pessoas. E viajando o mundo, eu vi que lá fora, enfim, eles têm outras relações, né, na questão do direito de todos, né? Então as pessoas têm acesso ao esporte em vários lugares do mundo, e no Brasil não tem, não tinha na época, e ainda hoje melhorou, mas ainda hoje ainda tem muito problema de acesso. Então, assim, é uma questão de lógica, né? É direito de todos, né? E não vai ficar legal enquanto não ficar legal para todos, né? Então, essa foi a grande motivação. E aí a gente foi aprendendo como fazer isso na prática, né? Como fazer essa intenção, né? E, enfim, até o trabalho, enfim, mais dentro das 4 linhas, né? Como aquela vivência, né? Dentro desse ambiente esportivo. O que é esse ambiente esportivo que ele influencia na vida das pessoas, e fazer isso, construir isso onde não tem. Então, ir para uma comunidade de baixa renda, ir para uma favela, qual a relação que eles têm ali de convivência e de lazer e de espaços educacionais, né? Então, muitas vezes não existe. Então, criar onde não existe, criar essa cultura, né? Isso requer estratégia, isso requer, né, testes, projetos, enfim, e a gente tem feito isso nesses anos, né? A gente
começou com um atendimento direto, a gente tem até hoje, né? A gente tem núcleos onde tem crianças fazendo esporte. E também formamos outros professores, né? Então a gente forma professores de cidades do Brasil inteiro, né? E assim a gente vai fazendo essa disseminação, né? E fortalecendo a educação física nas escolas, né? Fortalecendo o esporte nas comunidades, fortalecendo as pessoas, né? Que estão envolvidas naquilo e fazer com que isso vá crescendo. Hoje em dia você ainda consegue jogar vôlei, tem prazer, tem tempo de, vou bater uma bolinha, tal? Tempo é uma coisa que eu mais sinto falta, né? Se eu sinto falta do tempo que você jogava, não, eu sinto falta do tempo que eu tinha para fazer atividade física, né? Que, enfim, faz parte da natureza da gente, né? Não existe ex-atleta, né? Você é atleta a vida inteira, porque o corpo pede, né? Mas é uma luta, tempo realmente é uma luta. Mas vôlei eu não consigo mais, porque eu parei por causa de artrose, né? Então, hoje... Só de joelho foram 4 cirurgias. Então, e não, nem correr, bicicleta assim, só de brincadeira. Bem leve. Então eu faço, enfim, atividades mais de ginástica, enfim, de preparação e eu aprendi um outro esporte, né? Que eu aprendi a surfar. Que legal. Então esse hoje é meu esporte, né? É o esporte que eu posso fazer. Adoraria jogar um tênis e tal, mas... O joelho não permite, não né? dá mais. Não permite, mas aí na água eu me dou bem e consegui achar uma outra atividade que me mantivesse ligada ao esporte, porque é realmente não é um vício, né? É um hábito, né? É uma coisa que você põe na vida e que se conseguir manter para sempre é muito legal. O que você falaria para alguém que está começando a praticar esporte e tem ambições de virar realmente um atleta profissional? Você que teve uma carreira tão vitoriosa, mas em compensação também teve lesões muito sérias que até hoje refletem. O esporte, o esporte de rendimento não é saúde, né? Sim. Ele é performance, né? Você vai sempre no seu limite, né? Às vezes um pouquinho além. Dia após dia, semana após semana, ano após ano, soma isso tudo, né? É inevitável. Mas quando a gente é criança, quando a gente é adolescente, jovem, a gente não sabe onde é que vai chegar, né? Então a relação com o esporte, ela não muda, na minha visão. Você tem que ter uma relação com aquilo como um desafio, um aprender, um fazer, dar o melhor, né? Dar o melhor de si. Nunca deixar de se preparar como pessoa, né? Então nunca deixar de lado a escola, nunca deixar de lado as relações, né? Se formar como pessoa e não largar tudo para treinar de manhã à tarde, não fazer mais nada da vida, só ficar no Facebook enfim, sem se preparar, né? Como pessoa, estudar, conhecer coisas, né? Então, para mim, isso sempre tem que andar muito junto, né? E dar o seu melhor, a gente nunca sabe onde é que vai chegar. No Brasil você tem que dar muita sorte, de estar no lugar certo, na hora certa e conseguir construir a trajetória, né, certa para ter um lugar, né? O espaço no esporte competitivo no Brasil é muito pequeno, muito restrito, né? E a gente tem muito pouco esporte amador, a gente tem muito pouco esporte de nível B, C, D, né, espalhado pelo Brasil, né? Então, isso tem que ser muito bom. Obrigado por nos receber. Obrigado por receber aqui a gente. Pô, pra mim é uma honra, de verdade. Legal. Pessoas como você só engrandecem o nosso esporte.